Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sábado, dia 16 de janeiro, estamos na primeira semana do tempo comum e vamos meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia a seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com os pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação. Nós temos hoje no Evangelho esse chamado que nós poderíamos dizer é o mais rápido da Sagrada Escritura. Jesus Levi, que também é conhecido como Mateus, o escritor do primeiro Evangelho na ordem da nossa Sagrada Escritura, que era cobrador de impostos. Lembrando que os cobradores de impostos eles tinham uma conotação muito pejorativa na época de Jesus, porque apesar de serem do povo de Israel, muitos, de serem judeus, eles serviam ao Império Romano, que era o império dominador. Então, era um ofício que tinha uma conotação pejorativa de como se fosse uma traição, Como se traía os seus próprios irmãos em prol de um povo dominante, e isso por conta do dinheiro, porque os cobradores de impostos, na sua grande maioria, tinham uma condição de vida muito favorável. Então, Levi estava sentado cobrando impostos. E ali Jesus o fita, o olha e o chama e imediatamente, a palavra é muito clara, Ele atende esse chamado. Jesus escolhe um cobrador de impostos. E é interessante, porque o chamado de Mateus, ele nos possibilita uma reflexão muito grande a respeito dessa realidade vocacional. Porque muitas das vezes, no nosso senso comum, a gente entende vocação como assumir um modo de vida, seja um consagrado leigo, seja um consagrado no matrimônio, um consagrado na vida sacerdotal. E a gente sempre liga isso diretamente a um estado de vida, a uma forma de vida, até mesmo um serviço. Mas é interessante que a vocação de Levi, ela também coloca uma faceta de toda a vivência vocacional, seja ela qual for, que é vocação está numa mesma ótica, numa mesma relação de metanoia, de conversão. E mais ainda, ela nos possibilita entender essa metanoia, essa conversão, não somente num sentido negativo, de deixar algo de errado, mas de assumir uma postura de bem, de assumir uma postura positiva, de assumir uma postura efetiva, de uma manifestação de graças. Com toda certeza, existe uma faceta da conversão que é abrir mão, que é uma mudança daquilo que muitas das vezes não é agradável a Deus. Mas também é conversão a gente começar a ordenar a nossa vida e abraçar aquilo que agrada a Deus, aquilo que é favorável, aquilo que, de uma certa forma, manifesta, nos faz instrumentos dessa ação de Deus. E aqui nós vemos no testemunho de Levi. Ele estava sentado, cobrando, tirando do outro, cobrando imposto, muitas das vezes até injustamente. E quando ele conhece Jesus, quando ele atende o chamado de Jesus, muda a lógica, muda a ótica. Ele, na sua casa, ele dá um banquete.
Aquele que estava sentado cobrando do outro, agora ele entende uma nova forma de vida, em que em vez de tirar, ele dá. Em vez de usurpar do outro, ele oferece. Ele oferece um banquete e ali, naquele banquete, ele possibilita que outros, além dele, encontrem a Jesus. Que bonito, queridos irmãos, amadas irmãs, essa ótica. Isso a gente pode trazer na nossa vida, principalmente, por exemplo, nos nossos relacionamentos. Quantas das vezes a gente é tão insatisfeito nas nossas relações e a gente sempre fica batendo naquilo que o outro não me dá, naquilo que o outro não faz por mim, naquilo que o outro deixou de fazer. Enquanto quando a gente de fato encontra Jesus, a gente não está tanto preocupado naquilo que falta, mas naquilo que eu recebi de Deus, naquilo que eu recebi do Senhor. E porque eu tenho em Deus, eu tenho em Jesus o tudo, eu estou muito mais preocupado em oferecer, em dar, do que ficar massificando, pontuando aquilo que falta. Talvez isso possa levar para a nossa vida pessoal. Às vezes a gente guarda tanto remorso, tanta coisa no nosso coração, porque fizeram ou deixaram de fazer. Mas quando a gente encontra Jesus, quando a gente tem uma experiência profunda com Ele, Jesus ele vem e renova a nossa vida. E muitas das vezes a gente agora canaliza todas as nossas forças para fazer da nossa vida um lugar onde outros encontram o Senhor. A gente encontra a verdadeira alegria que está em dar do que receber. Que o Senhor nos dê essa graça nesse santo dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.